Tudo bem, pessoal? Sim, professor. Gente, queria voltar para uma discussãozinha sobre imposto de renda, se eu me lembro bem. Ficou ruim. Ah, A última aula foi um sábado, não foi? Aquele dia? eu lembro que o meu computador estava travando muito, eu queria retomar esse tema, que eu acho que é um tema relevante para vocês. E aí, como a gente vai falar sobre imposto de renda, minha ideia é hoje falar um pouquinho de PIS/COFINS, tá? Uma contribuição, um pouquinho de contribuições sociais, porque apesar das contribuições sociais ficarem meio de lado na disciplina, PIS e COFINS são hoje os dois tributos mais importantes, talvez em grau de complexidade, em grau de importância arrecadatória para as empresas, até competindo com o imposto de renda e CSL. Tá? Então, eu queria falar, já que a gente vai falar um pouquinho sobre o imposto de renda, falar também de PIS e COFINS, ainda que de maneira muito rápida, e a gente volta, só para vocês saberem, naturalmente, essa semana, em tese, a nossa última semana, mas eu já combinei com o pessoal de tributário 1, que a gente vai continuar na próxima semana e eventualmente até mais uma. Tá? Mas eu prometo que a gente podia marcar uma aula quarta, Gabriel. O que você acha? O que vocês acham da gente marcar uma aula quarta? Porque eu combinei com o tributário 1 uma Eu aula não tenho terça. mais aula, professor. Eu não É tenho mais isso, aula. é isso. Eu marquei terça com o tributário 1, 6h30. Só que ao invés de fazer 6h30, 7h30 com eles, eu estava precisando fazer 6h30 às 8h30 com eles. E na terça. E aí na quarta eu faço com vocês de 6h30 às 8h30. E na quinta eu vou estar só o pó, mas quarta-feira a gente vai de 6h30 às 8h30. E na quinta a gente faz aula normal. Eu faço de 6h30 às 7h30 com eles e de 6h30 às 7h30 com eles e 7h30 às 8h30 com vocês, tá? O semestre acaba essa semana, né? Oficialmente. Oficialmente. Mas Para alguma galera também, a né? gente Tem vai, 14 aqui. a gente vai, a gente vai acabar o conteúdo, tá? Ok. Então, vamos fazer esse esforço na próxima semana, mas já deixem aí um risco de que eventualmente a gente precisa até da próxima, tá, Ricardo? Mas, de novo, isso não está contando com presença. Vem quem quiser. Eu não tenho. Eu estou em casa mesmo. Exato. É o que eu penso. Deixa eu só liberar aqui a sala de espera. Bom, o que é que eu vinha falando para vocês sobre imposto de renda lá atrás, tá? Primeiro, a diferença entre lucro presumido e lucro real, né? Então, o que eu tinha dito para vocês, o que eu tinha dito para vocês, agora acho que a minha planilha vai funcionar melhor. A gente tinha criado alguns exemplos e algumas linhas, né? Então, eu tinha dito para vocês que o lucro presumido nada mais é do que uma ferramenta de presunção do lucro a partir da receita. E eu tinha dito, olha, se eu posso presumir o lucro a partir da receita, é porque lucro e receita são coisas absolutamente diferentes, né? Para quem tem alguma noção de finanças ou alguma noção de contabilidade, isso é uma questão óbvia, né? Mas às vezes na faculdade de direito a gente não tem noção disso. Mas receita é a primeira linha, né? Você vai auferir receita e tem toda a discussão do que é efetivamente receita para fins contábeis e receita para fins jurídicos. Essa é a uma primeira informação que vocês precisam ter atenção. Tem muita gente no direito tributário que se encanta por uma avaliação contábil. Mas nós não podemos imaginar que a contabilidade lidera o direito tributário.
Portanto, existem uma série de lançamentos que são tratados e corretamente tratados como receita na contabilidade, mas que não são receita para fins tributários. Existem resultados que são tratados corretamente como resultados, como lucro da entidade para fins contábeis, mas não são tratados como lucro para fins tributários. Então, de maneira bastante geral, eu poderia pensar numa DRE, que é um demonstrativo de resultado do exercício. Então, eu poderia pensar aqui em um sujeito que teve uma receita bruta de 1 milhão. Foi a receita. Eu tenho que tirar, para apurar o resultado, o lucro, uma série de custos, se você for pensar em finanças, custos e despesas. Em finanças, eles fazem diferenciação entre custos e despesas. Para fins tributários, a gente fala sempre em despesas, porque é a expressão utilizada pela legislação do imposto de renda. Então, quando você pensa em tributação, a gente está sempre falando de despesa, despesa dedutível, despesa. Tá? Então, tem até um choque, às vezes, quando você está falando com um contador, o cara fala, teve um custo. Né? Custo em finanças e em contabilidade tem a ver com um elemento vinculado à produção. Né? Você aumenta os seus custos quando você aumenta a produção. Já uma despesa tem a ver mais com despesas administrativas, com despesas que não estão vinculadas diretamente à produção. Para hoje, vamos pensar que essa empresa tem receita, tem uma série de despesas, de diminuição dessa receita. A começar, por exemplo, Ricardo, com impostos indiretos. Ou tributos indiretos. Melhor falar. Eu vou ter aqui o que, por exemplo? PIS, COFINS, se isso aqui for uma vendedora de mercadoria, ICMS, se ela for industrial, IPI. No nosso exemplo aqui, vamos pensar no prestador de serviços. Então, eu vou ter PIS, COFINS e ISS. Arbitrariamente, só para a gente pensar aqui, vamos pensar que isso aqui tudo deu 100 mil. Aliás, vamos fazer uma continha rápida e chamar os tributos indiretos aqui de 5% de ISS e 3,65% de PIS/COFINS, que são alíquotas verdadeiras. Eu vou botar aqui 8,65%. Então, eu vou ter 1 milhão vezes 8. Opa. Um milhão vezes. Eu vou ter 86.500. Imagina que eu tive um custo de produção, aluguel, etc. Eu vou colocar aqui outras despesas. Eu vou ter. E aí, para vocês entenderem como é que é a lógica do lucro real, imagina que eu tive aqui outras despesas, sei lá, 300 mil. E eu tive também despesas com brinde, Ricardo. Comprei uns brindezinhos. Despesas com brindes. 20 mil. E imagina isso aqui de maneira muito simplificada, tá, pessoal? Imagina que agora eu tenho que apurar o lucro do exercício. Vou apurar o lucro. Eu vou pegar a minha receita, menos os tributos indiretos, menos as outras despesas, menos as despesas com brinde, e eu chego no lucro de 593.500, antes
do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Esse é o chamado lucro líquido. É o chamado lucro societário. É o lucro contábil. É o lucro que levou em consideração a contabilidade da empresa. Só que vocês concordam que para fins fiscais, para fins tributários, a legislação pode alterar, e em todos os países eles alteram esse lucro, para glosar uma determinada despesa, para imputar uma determinada receita, para somar uma determinada quantia para fins de, a partir do lucro líquido do exercício, apurar o que nós chamamos de lucro, a legislação chama de lucro real. O que é o lucro real, então? Vocês já ouviram falar isso ao longo da faculdade, de que o direito cria suas próprias realidades, não é isso? Portanto, o que é o lucro real? O lucro real é o lucro líquido da empresa, apurado segundo as normas contábeis vigentes no Brasil, com ajustes, adições e exclusões previstas pela legislação tributária. Ou seja, eu posso ter alguns modos de calcular o lucro tributário. Um jeito é, faça a sua contabilidade, que é uma contabilidade informativa, é uma contabilidade que serve para informar os acionistas, os credores dessa empresa, acerca de qual é o resultado societário dessa empresa. E faça uma outra contabilidade, que é a contabilidade tributária, que é a que serve para mim. Alguns países são assim. Só que isso é pouco inteligente, você vai ter duas contabilidades. Um jeito bastante inteligente é o jeito da legislação brasileira. Apure o seu lucro societário e depois eu faço pequenos ajustes, que de vez em quando são pequenos, de vez em quando são grandes. Eu faço esses ajustes aonde? Num livro chamado LALUR, que é o livro de apuração do lucro real. Nesse exemplo singelo que eu estou dando para vocês, o fisco vai olhar e vai dizer o seguinte: olha, fulano, você, para calcular o lucro real, precisa desconsiderar aquelas despesas com brinde. Por quê? Porque a legislação assim fala. Despesas com brinde são indedutíveis, Ricardo. Despesas com brinde são indedutíveis, Helena. Você não pode usar essa despesa para diminuir o seu lucro. Vocês concordam que se eu fizer a conta toda de novo aqui? Despesa de brinde é o que você estava falando na outra aula, motorista. Não, brinde mesmo, chaveirinho. Você fez um chaveirinho pro seu escritório. Canetinha. Fez um canivete. A gente fez uma vez um canivete. Fez um sucesso danado. Aqui eu ganhei um canivete uma vez, veio minha tia, minha mãe dizer que eu estava levando arma para a rua, e se o ladrão me pegasse, eu ia estar dando uma arma para o ladrão. Aí minha mãe chama minha tia, porque eu ouço mais minha tia do que minha mãe. Aí é uma confusão. Uma confusão. Caneta, então. Um conjuntinho com caneta. Vocês concordam que se eu tirar essa parcela aqui, ó, e fizer a conta toda de novo, dá na mesma de eu adicionar esse valor de 20 mil a esses 593? Então, eu parto do lucro líquido, o lucro real vai ser o lucro líquido, mais os 20 mil. Dá na mesma. Então, eu faço ajustes ao lucro societário para chegar no lucro real. Esses ajustes são, às vezes, ajustes singelos como esse, e outras vezes, né, a pessoa de tributário internacional vai ver isso quinta-feira, alguns ajustes são ajustes sofisticados. Por exemplo, ajustes de preços de transferência.
Por quê? A Receita chega e fala assim, você oferiu 1 milhão? Oferi. Quem lhe pagou? É uma empresa que eu mesmo controlo e que está situada no paraíso fiscal. Ou, para completar aqui, imagina que a gente tivesse oferido só 500 mil, menos 400 mil. 400 mil. Portanto, quanto é que é o lucro líquido? Míseros 45 mil. Se eu fosse mais audacioso aqui e pensasse em 350, eu tinha um prejuízo de R$ 275. Aí o fisco fala, bom, bacana, mas se você vender esses 350 mil, isso está uma operação ruim, hein? Vende por 350, tem uma despesa grande, até aí não tem problema nenhum, concorda? Não tem problema nenhum. Só que eu vou glosar ou adicionar as despesas com brinde, portanto, eu aumento para 19,725. Só que eu vou olhar para você e dizer que você vendeu para quem? Eu vendi para uma outra empresa do meu mesmo grupo econômico, controle comum, e que, para piorar, está situada no paraíso fiscal. As regras de preços de transferência no Brasil vão dizer, bom, você vende pelo preço que você quiser, para fins societários. E para fins societários, você não deu lucro. Mas para fins tributários, eu vou fazer um ajuste ao seu lucro real, para fins de considerar que o preço justo, o preço de mercado, que você venderia para uma terceira parte, não vinculada a você, era de 1 milhão. E, portanto, eu vou inflar a sua receita e vou reapurar o seu imposto de renda, levando em consideração que você deveria ter oferido uma receita de R$ 1 milhão. São regras de preços de transferência. Tá? Vejam como o lucro real é complicado. O lucro real pode gerar uma série de discussões, e gera uma série de discussões relevantes de imposto de renda. O que a Receita Federal faz? Ela olha para isso tudo e diz, bom, discutir essas despesas que você tem aqui, ó, de 300 mil, e entrar em cada uma delas, Ricardo, para verificar se são despesas chamadas operacionais, porque dentro desses 300 mil aqui, vai que olhando lá, eu descubro que você está pagando festa em Cancún para o sócio. É uma despesa vinculada à atividade operacional da empresa? Não. O fiscal tem que glosar essa despesa. Então, ele tem que olhar despesa por despesa. Vem a legislação e fala, bom, esquece tudo isso. A gente vai fazer uma presunção que a grandíssima maioria das empresas brasileiras. Eu presumo, Ricardo, o seu lucro a partir da sua receita. Então, para aquele primeiro exemplo que eu tinha usado, de 1 milhão, eu vou presumir, a partir desse 1 milhão, a sua receita, o seu lucro. Para os prestadores de serviço, eu uso uma presunção de 32%. Portanto, o lucro presumido dessa empresa, se ela tivesse optado pelo regime de presunção, pelo regime de lucro presumido, vai ser de quanto? 320 mil. Se esses números estivessem certos, Ricardo, era melhor aderir ao lucro presumido ou ao lucro real? Para a Receita ou para a Para o empresa? contribuinte. Para o contribuinte. O lucro real, né? Por quê? Não está Ah, errado. mas peraí, o lucro real aqui é de 1 milhão. Ah, eu estou pensando nos 19 Não, mil. o lucro Não, o lucro real real é 613 É 613. isso, 613. Eu contra estava esses pensando quando a 320. receita era 300 mil. Esse cara tem uma bela margem. Ele tem pouca despesa. O cara fatura 1 milhão, ele tem pouquinhas despesas. Ele teve um lucro de 613. O lucro verdadeiro dele é 613.
Lucro verdadeiro não, porque esse nome lucro real, inclusive, é criticado. O Ricardo Maria de Oliveira critica isso. Não é real, né? É um lucro fiscal, tributário. Né? É um nome apurado a partir do lucro líquido do exercício. Elson, vou para o presumido ou para o real? O presumido. Vou para o presumido. Nesse caso, vou para o presumido. Né? Porque a presunção é de 32% da minha receita. É melhor pagar imposto de renda sobre 320 ou melhor pagar imposto de renda sobre 613? Agora, 320. se esse cara aqui tivesse uma despesa de 900 mil aqui, era melhor pagar imposto de renda sobre 13.500 ou sobre 320? Aí pro lucro real. Aí, para o lucro real. E você só pode fazer essa opção uma vez por ano. Todo ano você pode optar, tá? Desde que você cumpra os requisitos. Por exemplo, se esse cara aqui faturasse mais do que 78 milhões, ele só pode ir para o lucro real. Né? Então, os escritórios de advocacia estão todos no lucro presumido. Não. Né? Em São Paulo tem muitos escritórios, eu não sei se aqui em Salvador tem, mas em São Paulo tem muitos escritórios, inclusive, que publicam os balanços. O Matos Filho publica o balanço. Divulga lá um resumo das demonstrações financeiras. Dizem que o Pinheiro Neto, dizem, né? O senhor deve saber mais do que eu isso. Mas já ouvi falar que fatura 200 milhões por ano. Não sei se isso é real. Não, é mais, é mais. É mais. É O mais, Matos, né? de novo, as demonstrações financeiras do Matos Filho, resumidas, eles fazem um resumo, mas eles divulgam a receita. Então, no site deles, pela última vez que eu olhei, mais de 500 milhões. Então, eles são obrigados a estar no lucro real, por exemplo. Né? Tem uma série de regrinhas para você estar no lucro presumido e no lucro real. O Pinheiro Neto é maior do que esse que o senhor falou? Eu acho que são compatíveis. São compatíveis. O Pinheiro Neto é o primeiro escritório que fez a estrutura de escritório grande, né? Porque o Pinheiro Neto estudou nos Estados Unidos e tal. Talvez seja o mais antigo com essa linha empresarial. Mas eu acho que são similares, eu não tenho certeza, mas diria que são. É porque, na verdade, é difícil estabelecer isso, porque, por exemplo, em número, parece que o Nelson Williams é maior. Mas em termos de, né? A única atividade do mundo que se leva em consideração o número de empregados para avaliar tamanho na advocacia, né? O cara chega e fala, você tem um escritório? Você tem quantos advogados, né? Não, é engraçado isso, não deveria ser o número de advogados que importa. Então, assim, É porque e não é, tá? Assim, não é. um Cacai, o escritório dele sozinho, às vezes ele fatura mais do que Nelson Williams, Eu com não 2 sei mil como é que o nosso, funcionários. eu não sei como é que o nosso Williams fatura, mas os escritórios, assim, se você pegar os anuários, né? Os grandes anuários, tem lá os grandes premiados e tal, é Pinheiro Neto, Machado Meia, Matos Sim, Filho, Tosini, Demarest, são esses mais tradicionais, né? E aí a lógica não é número de advogados, é número de operações, as operações mais importantes, deal do ano, né? o cliente, né? O que o cliente Mas, ó, satisfeito. vamos lá. Vou para o presumido aqui a 320. Então, esse cara vai pagar o mesmo imposto de renda, a mesma alíquota do imposto de renda e da CSL que paga no lucro real. Se eu falei para vocês que o imposto de renda, a gente pode, para hoje, considerar 25%. E eu disse, olha, no duro, não é 25%, é 15 até 60 mil. E o que sobeja 60 mil, você aplica mais 10%. Tá? É a chamada alíquota adicional. Mas para hoje, a gente pode considerar 25%. E depois eu tenho a CSLL, que é de 9%. Então, se eu calcular 25% de 32, de 320, eu encontro quanto? 80 mil. E se eu calcular 9% vezes os 320, eu encontro quanto? 28.800. Então, vejam que com a base
esse cara faturou 1 milhão e ele paga 80 mil de imposto de renda, aproximadamente, é 80 mil menos 6 mil. Isso eu expliquei na aula passada, né? Você só tem 15% até 60 mil. Como eu estou usando uma alíquota de 25, é como se eu tivesse tributado a mais esses 60 mil em 10%. Então, é como se eu pudesse deduzir 6 mil. Para hoje, vamos considerar 80. E eu tenho ainda PIS, COFINS. Normalmente, quem está no lucro presumido, para fins de imposto de renda, está no regime cumulativo de PIS e COFINS. Que tem essas alíquotas aqui. 3 e 0,65. 3 e 0,65% sobre 320? Não. Por que não? Porque PIS e COFINS não incidem sobre lucro, nem o presumido. PIS e COFINS tem como base de cálculo as receitas, ou no lucro presumido, o faturamento, que eu já explico para vocês a diferença. Já explico para vocês a diferença. Mas incide sobre, nesse exemplo da gente, sobre 1 milhão. Então, eu vou calcular aqui, ó, 0,65% vezes 1 milhão. E 1 milhão vezes 3%. 3 mil reais. 30 mil reais. Elson, você que é bom de matemática e de finanças, você concorda que ao invés de ter que calcular 32% de 1 milhão para encontrar 320 e depois aplicar 25% sobre 320 para encontrar 80, se eu tivesse utilizado uma alíquota prática de 8% sobre a receita, a conta daria certo também? Sim. E aqui... Eu só não entendi de onde o senhor tirou 8%. Vou explicar agora, é matemática. Aqui é matemática, não é direito tributário, não. E aqui é 2,88. Tem gente, Ricardo, que fica procurando essa alíquota aqui na lei. Não, eu sei que para quem está no lucro presumido, a alíquota do imposto de renda é 8. E a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido é 2,88. A resposta é: não tem na lei. Não tem lugar nenhum na lei. A alíquota do imposto de renda é 25. Que incide sobre o quê? Sobre 320 mil. Portanto, eu estou cobrando 25% de 32%. 25% de 32% é 8%. A gente podia chamar um matemático para ajudar, para quem não... Ah, por isso que eu ouvi um professor uma vez falando lá na faculdade, um grande professor, inclusive, dizendo assim, é mais vantagem você, como advogado, colocar os honorários no nome da pessoa jurídica, por causa dos 8%. Eu estava aqui agora pensando, oxente, 25%, 8% que ele falou, agora eu entendi, ele estava se referindo a esse seu 8% que o senhor colocou aí? O que é que o cara pode estar falando? Se você estiver ganhando menos, se for pouquinho, se for até 60 mil, essa alíquota aqui não fica em 25, fica em 15. Quando fica em 15, eu aqui venho para 4,8. Então, a minha alíquota prática não vai ser mais 8, vai ser 4,8 mais 2,88. Tá? Mas, voltando para os nossos 25, a carga tributária, gente, dessa empresinha aqui, desse escritório, é 8 sobre a receita. A carga tributária sobre a receita é 8 mais 2,88 mais o 0,65, que já é sobre a receita, mais 3%, que é sobre a receita. Qual é o total aqui? 14,53%.
Cadê meu somatóriozinho aqui? O somatório aqui, ó, professor. Já foi, já foi. Já foi? 14, já foi. 14,53. Não estão vendo aí, não? 14,53. Que se você somar o ISS, escritório de advocacia paga fixo. Mas se você somar o ISS, dá os famosos 19,53% ou 20%. Quem fazia a prova da OAB de tributário lá em São Paulo, numa época, era o Chueri, que vocês leram. Isso foi uma questão da prova de tributário da prova prática profissional, na segunda fase, quando o Chueri fazia a prova. Ele disse: você montou o escritório. Na verdade, não era você montou o escritório, não, era. Eu lembro até hoje. Você está tomando aula de música, e aí vem o professor, pessoa física, e ele recebe os honorários na física. Qual a tributação? Você tem que dizer Carnê-Leão de 0 a 27,5. De 0 a 27,5. Mas o professor de música resolveu botar uma PJ para prestar serviço e aderir ao lucro presumido. Diga qual é a carga tributária. Então, vocês estão achando a prova de vocês aí de tributário 2, de tributário 2 não, de exame para a OAB difícil, é porque vocês não fizeram essas provas que o Chueiro escrevia lá para tributária, né? O que não é difícil, tá? Isso aqui pode parecer difícil para vocês no primeiro momento, mas, por exemplo, qualquer prestador de serviço sabe isso. Você vai para o mercado, amigo, onde sai do seu bolso, você calcula rapidinho, né? Então, você vai ter uma carga tributária total de 14,53% sobre a receita. Significa que você vai encontrar essa alíquota na lei? Não. Você vai encontrar essa alíquota de 8 na lei? Não. Você vai encontrar essa alíquota de 2,88 na lei? Não, porque as alíquotas aplicáveis são aquelas que estão na lei. Quais estão na lei? 15 mais 10, 25, 9, 0,65 e 3. E se tiver ISS, de 2 a 5. Né? De 2 a 5. Aí, você quer receber 100 mil líquidos. Você quer receber 100 mil líquidos, Ricardo, já sabendo que sua carga tributária é 14,53. E para dar de lambuja, assim, não, vamos considerar que é 15. Você quer receber 100 mil líquido. Você emite uma nota fiscal de quanto? Você está com vontade de falar quanto? O senhor está falando 100 mil no lucro líquido. 100 mil no lucro presumido. Você botou um escritório, está no lucro presumido. Você sabe que sua carga tributária é 15%, ou 14,53%, se você quiser ser preciso. O Você quer receber 19%. 100 mil líquido. Você emite a nota fiscal de quanto? Sei não, professor. Você Eu está ainda com vontade de... Todo mundo... Quem não tem noção de contabilidade de finanças está com vontade de falar quanto? 115. Todo mundo ficou com vontade. Eu fiquei com vontade. Todo mundo ficou com vontade. Ah, 115. Eu cobro 115, tira 15%, fica 100. É assim mesmo? Se você tirar 15% de 115, você fica com 100? Não. Não. 115 mil. 15% de 115 mil dá 17.250. É que fica essas coisas aqui do... Em cima onde fica aqui as fórmulas. 17.250. Se você tirar 115 menos 115 menos 17? Tem um consultório odontológico, professor, que com
nota vai ser X. Sem nota, É dureza. pensando que. É dureza. Quando alguém me pergunta se é com nota ou sem notas, claro que é com nota, né? Como é que você tem que fazer? Você tem que fazer um negócio chamado Gross Up, que é uma conta de baixo para cima. Se eu quero receber 100 mil líquido, eu tenho que dividir, Ricardo, os 100 mil por 0,85. Quando eu faço uma divisão de um número por uma fração menor do que 1, ele aumenta, não é? Não é assim? Se eu dividir um número por 1, ele fica igual. Se eu dividir por mais do que 1, ele diminui. Se eu dividir por menos do que 1, ele vai aumentar. E ele vai aumentar na proporção do que eu quero. Então, se eu tenho uma carga tributária de 15, eu diminuo por 0,85. Se eu tenho uma carga tributária de 20, eu divido por quanto? 0,80. Se eu tenho uma carga tributária de 30, eu diminuo por 0,70. Se eu tenho uma carga tributária de 50, eu divido por 0,5. Para quem não está entendendo, mas quer calcular, a fórmula na época do colégio é o valor que você quer dividido por 1 menos a alíquota. 1 menos 15 dá quanto? 1 menos 15%. 0,85. Então, eu vou pegar aqui e vou dizer 100 mil. Não está aqui em lugar nenhum. 100 mil. Dividido por 0,85 dá quanto? 117. 647,06. Esse valor que você tem que cobrar na sua nota fiscal para você ter 100 mil líquido. Por quê? 117 vezes 15% dá quanto? 17.647. E é agora sim. 117 mil menos 17.647 dá 100 mil. Tá? Então, se Dúvidas? eu jogar na nota fiscal 100 mil, vai ser menos o valor, esse valor, né? Então, eu tenho que jogar para cima. Mas qual é a vantagem de fazer isso, de jogar para cima para ter 100 mil? Eu estou confuso, É viu? você ter Mas 100 mil ao invés de 97.750. é passar o tributo para o cliente. A Exatamente. ideia é essa, entendeu, Ricardo? Preço, você Então, não você perde. vai ter seu lucro de 100 mil. Na verdade, É. você quer Você ganhar não vai ter 100 lucro de 100 mil. mil. Veja, você não vai ter lucro de 100 mil, porque você Não, tem mas outras despesas, né? isso, mas, por exemplo, na minha cabeça aqui, peraí, quem bolou? Ah. Diego Bonfim cobra 117 mil, mas na verdade ele cobraria 100 mil, mas os 17 mil é do imposto. Por exemplo, você já recebeu proposta, coisa de informática. Como é que cara de informática manda? Você pediu pelo menos essas empresas maiores, pediu uma proposta da TOTUS. A TOTUS lá manda para você assim, ó, eu cobro 100 mil mais tributos. É até uma boa. É até uma boa, porque você manda a proposta para o cara com valor menor. Então, por exemplo, o cliente me pergunta, quanto é que é para entrar com a ação tal? 50 mil mais os tributos. Esse mais tributos O não assusta número o que ele cliente, vê não, é professor? 50. O número que ele vê é 50, né? É muito Será? diferente. Hã? Não assusta o cliente, não? Mais tributos? A gente não faz isso. Eu não faço isso. Mas já vi escritório Sim. fazendo isso. Já vi outras empresas fazendo isso. Né? É uma Em estratégia mercado, em no mercado nos final. Estados Unidos, é assim no mercado. Você vai no mercado, aí tem lá o produto, você pensa, putz, tá barato. Só que na hora que você vai pagar, eles cobram a taxa. Então tem taxa, tributo municipal, estadual. Eu O tava C lá, eu tá. fui meio susto. Eu pensei, putz, esse preço tá errado. Ah, isso aqui não É. era. Código de Defesa do Consumidor tem que ser o valor que está no. Mas o imposto é por fora, é fácil calcular, né? Você sabe quanto é que é o imposto lá. E muda de estado para estado, né? Então você pega lá o valor. Município para município, tudo varia. Por isso que os outlets são afastados, porque o cara lá deu incentivo e tem um imposto menor, né? Todo mundo entendeu a diferença entre lucro real e lucro presumido?
Regime cumulativo e regime não cumulativo de PIS/COFINS. No regime cumulativo, eu tenho alíquotas normais, na maioria das vezes. No cumulativo é sempre isso. 3 e 0,65%. Regra geral, quem adere ao lucro presumido automaticamente está incluído no regime cumulativo. Regra geral. Existem exceções. Tá? Lobby pra caramba, construção civil, atividade hoteleira, uma série de exceções. Se você pegar a lei 10.637 e a 10.833, elas estabelecem uma série de exceções às empresas que, ainda que estejam no lucro real, se submetem ao lucro presumido. Não é uma lista pequena, não. Não é uma lista pequena, né? Eu lembrei desses dois, mas Porque tem não uma é lista 70, até porque não é toda empresa que fatura 70 milhões por ano. Então é muita gente embarcada aí, não é isso? no presumido, Sim. se valer a pena. Ah, sim, se valer a pena, é verdade. Se valer a pena. É porque no escritório, se você, o exemplo que eu estou dando aqui com o escritório de advocacia, para a gente, sempre vale a pena, porque ainda que seu escritório seja pequenininho, e não tenha lucro nenhum, você vai para o Simples e você vai pagar uma alíquota lá, salvo engano, começa em 6% no Simples. Carga tributária total para o escritório de advocacia, acho que até 180 mil é 6%. Mas para uma empresa um pouco maior, talvez faça sentido, nos primeiros anos da empresa, ir para o real. Porque ela já projeta que nos primeiros anos ela vai ter prejuízo. Então, ela prefere pagar, Ricardo, se for um prestador de serviço, o PIS/COFINS no regime cumulativo, vou botar aqui, regime cumulativo, é de 7,6% para COFINS e 1,65% para PIS, o que dá um total de 9,22%. Só que você tem direito a crédito, porque é não cumulativo. Se é não cumulativo, eu não posso... Sua colega fez uma pergunta aí, professor, no chat. Cumulativo não é 3 e 0,65? Não cumulativo. Obrigado, gente. Não cumulativo. Não cumulativo. Então, eu vou para uma alíquota maior, no regime não cumulativo, mas em contrapartida eu passo a poder tomar crédito sobre os meus insumos, sobre despesas de aluguel, sobre insumos, sobre encargos de exaustão, na minha opinião, mas encargos de depreciação, na lei sem dúvida deixa, amortização, a lei deixa. E o item mais importante, bens e serviços tratados como insumos. Então, eu compro meus insumos e tomo crédito de PIS/COFINS. E pago mais na saída, mas eu tenho direito a crédito. No regime cumulativo, eu pago 3,65, mas eu não tomo crédito de nada. Então, essa empresa aqui, ó, no lucro real, e que está dando prejuízo, ela vai pagar quanto de imposto de renda e CSL? Primeiro, ela vai pagar quanto de COFINS? 7,6, mas na prática não vai ser 7,6, porque ela vai ter direito a crédito. De PIS, 1,65, mas ela tem direito a crédito. A gente não sabe quanto é o crédito dela. Então, no máximo, ela paga 9,25. De imposto de renda, se ela estiver dando prejuízo, quanto é que ela paga? 0. De CSL, quanto é que ela paga se ela estiver dando prejuízo? 0. Carga tributária total, no máximo, 9,25. Carga tributária total se ela estiver no presumido. Como é que uma empresa se projeta para ter
Para ter prejuízo, professor. Ela não se projeta, ela sabe que no começo ela vai ter prejuízo. A maioria das startups dão prejuízo anos, 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 anos e anos. Entendi. O Nubank, que certamente não pode, certamente não. Eu pensei do ponto de vista de faturamento, mas instituição financeira não pode ir para o lucro presumido. É uma vedação legal. O Nubank, independentemente do tanto que ele faturasse, ele tinha que estar no lucro real. O Nubank dá prejuízo ano após ano. O que eu estava vendo da Ele foi entrevista avaliado, ele foi da avaliado em CEO, 30 bilhões. da CEO da Nubank é que, na verdade, foi isso que ela explicou, que não seria prejuízo, que, na verdade, todo o dinheiro arrecadado, ele é revestido. São coisas diferentes. Coisas São coisas diferentes. A pessoa tem lucro, mas Você dá lucro e decidir reinvestir os lucros. Isso é uma coisa. Não tem problema. Você deu lucro. Pague imposto de renda sobre o lucro. E o que sobra, ao invés de distribuir dividendos, você decide reinvestir. Se for um SA, você vai ter que pagar os dividendos mínimos. Se for limitada, você decide reinvestir tudo. Isso é uma coisa. Outra coisa é você dar prejuízo. Deu prejuízo mesmo. Minha receita foi de 1 milhão, minha despesa foi de 1,5 milhão. Eu tive um prejuízo de menos 500 mil. Menos 500 mil. Eu posso distribuir? Não, não posso distribuir. Significa que meu negócio é ruim? Não. Não. Porque pode ser que a minha estratégia seja operar e aí ganhar mercado, ainda que eu vá tendo prejuízo, para um dia dar lucro. Eu tenho um amigo que criou uma startup, o cara faz administração de patrimônio. Lembra que a gente chegava numa empresa e tinha essas plaquinhas, patrimônio, empresa tal, 001. Ele fez isso de maneira eletrônica. E o cara tem um aplicativo com todo o patrimônio da empresa. E se o patrimônio tiver qualquer defeito, ele acessa e diz, imagina um hotel. Então, todo o patrimônio do hotel está vinculado nesse aplicativo. Então, quando algum ar-condicionado quebra, um cliente reclama ou a manutenção identifica, ele vai no aplicativo e diz, o ar-condicionado tal, do quarto tal, está com defeito. Quando ele aperta lá o defeito, esse aplicativo já manda um sinal para a empresa de manutenção de ar-condicionado, que já recebe e diz, você tem que vir aqui fazer a manutenção desse ar-condicionado ou trocar o A UFBA está precisando desse aplicativo. Chama Trílogo. Trílogo. Já tá. Os preços que eles praticam são preços muito baratos, porque o que o cara quer agora não é ganhar dinheiro. O que ele quer agora é aumentar a carteira de clientes. Né? As startups normalmente fazem isso. Normalmente. Né? Então, a adesão a esses regimes, que são vinculados, imposto de renda, CSE, PIS e COFINS, depende de uma variação numérica, de um cálculo, né? Para verificar se vale a pena aderir ao lucro presumido ou lucro real. Claro que depois de um tempo, você começa a ter prática. Então, o cara chega e fala assim, eu estou pensando em ir para o lucro real. Você pergunta, qual a margem? Você está prestando serviço? Estou. Tá bom, qual a margem? Ou seja, quanto de lucro você dá mais ou menos? O cara fala assim, mas a gente está dando aí 50% de lucro sobre a receita. Vale a pena estudar e ir para o real? Não. Não vale a pena nem estudar. É melhor o presumido, porque o presumido pressupõe 32%. Tá? Dúvidas? É T-R-I-L-O-C-K? Trílogo, com G. Então, apareceu errado aqui. Em Fortaleza, né? Eu vi aqui. Esse cara é muito rico. Professor, eu fiquei com uma dúvida, não sei se você falou no começo da aula, eu perdi. Mas a vinculação entre o lucro presumido, no caso, entre o imposto de renda CSLL e as contribuições, né, e o PIS/COFINS, sempre que for lucro presumido vai ser cumulativo e sempre que for lucro real vai ser não cumulativo? Assim? Excelente pergunta, Letícia. Nem sempre. Essa é a regra geral, mas existem exceções.
Essa regra geral foi questionada no Supremo. O contribuinte foi lá e disse, olha, o que é que tem a ver eu estar no lucro presumido e ser obrigado a estar no regime cumulativo ou eu vice-versa? Especialmente para quem presta serviço, porque se você for estudar o regime de não cumulatividade do PIS e da COFINS, você não pode tomar crédito sobre folha de salários e não pode tomar crédito sobre valores pagos a pessoas físicas. Um prestador de serviço tem... Qual é o principal insumo? Qual é o principal custo de um prestador de serviço? Por exemplo, pega um escritório de mão de obra, você não toma crédito de nada. Então, os escritórios de advocacia que pagavam 365, quando vieram as leis 10.637 de 2002 e a 10.833 de 2003, instituindo o regime não cumulativo, porque a alíquota do regime não cumulativo é 7,6, só para vocês saberem. Por que é uma alíquota tão quebrada? Sabe por que no regime não cumulativo é 7,6? Saiu de 3 para 7,6? Porque o governo disse, olha, eu estudei aqui, e para a maioria dos setores, aplicando 7,6, mas tomando crédito, você vai terminar pagando algo muito próximo de 3. Porque você tem uma alíquota nominal maior, mas lembre-se que você pode tomar crédito sobre os insumos que você compra. No final, vai dar mais ou menos 3. Ora, para o prestador de serviço não foi assim. Porque eu tenho uma receita que eu vou pagar 7,6, mas eu só tomo crédito de quê? No escritório de advocacia, sei lá, aluguel, energia elétrica, papel, custos com impressora. O grosso é folha. Então, os contribuintes questionaram, eu quero estar no lucro real e aderir ao regime cumulativo. O que o Supremo disse é que, apesar dessas contribuições, acreditem se quiser, apesar dessas contribuições estarem em, aspas, processo de inconstitucionalização, apesar desses tributos estarem em processo de inconstitucionalização, que eu, mesmo sendo professor da área, eu não sei explicar o que é isso, infelizmente, vou ficar devendo, mas o Supremo disse que, apesar desses tributos estarem em processo de inconstitucionalização, naquele caso ele julgaria de que é constitucional a vinculação. Então, regra geral, sim, mas existem exceções. As exceções estão todas elas previstas na Lei 10.833. Posso dizer para vocês aqui o artigo e citar algumas outras exceções. Está lá no artigo 10. Permanecem sujeitos à legislação da COFINS vigentes anteriormente a esta lei, não se lhes aplicando as disposições do 1º ao 8º, que são as disposições que criam o regime não cumulativo. Aí ele fala, as pessoas jurídicas referidas no parágrafo 6º, 8º, 9º, do artigo 3º da 9718. Vamos olhar. Bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, regime cumulativo para PIS/COFINS. Aqui tem uma justificativa de que eles usam a justificativa por terem aumentado a CSL dos bancos justamente por conta da manutenção do regime cumulativo. Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, é outra exceção. Pessoas jurídicas optantes pelo simples. Pessoas jurídicas imunes a impostos. Órgãos públicos, autarquias federais, sociedades cooperativas. De novo, tem 30 incisos, 30 exceções, 30 hipóteses de exceções. Tá? A gente volta quarta para discutir o quê, Gabriel? Vamos discutir. Deixa eu ver. Aproveitando aqui o intervalo, esse tempinho, eu vi um post do professor Chuele
Aí, no LinkedIn, aí ele tava falando, uma das coisas mais incompreensíveis que tem é o PiscoFins. Ele tava comentando sobre certas especificidades, sobre a questão da sobreposição dos regimes. Por exemplo, É um pouco confuso, né, assim. a gente tem discussões do que é insumo. É que, lembra de ICMS, com as aulas de ICMS, lembra que eu falei de IPI? Eu falei, ó, Uhum. insumo que se consome é o processo produtivo. Para PiscoFins, a Receita Federal disse, eu vou seguir a mesma legislação do IPI. Eu só considero insumo, que na lógica de um cara, por exemplo, formado na década de 60, um auditor, um cara, insumo para ele é o que é consumido no processo produtivo, tem que ser consumido. Exemplo, a gente perdeu um caso hoje, no Concef, em que o cara utilizou como insumo o cimento, em que para ele era fundamental, sem cimento não opera. O cara disse isso é custo de construção e insumo só pode ser considerado insumo para fins da legislação de ICMS um elemento que é consumido no processo produtivo. Por exemplo, tem que ser consumido no processo produtivo ou tem que ter contato físico com o produto que você está produzindo ou vendendo. Então, por exemplo, mas eu tenho vários produtos químicos que eu tenho que colocar numa água e essa água resfria, através de um cano, por exemplo, resfria a produção. Não. A água teve contato com o produto? Não, então não é insumo. CMS é assim. IPI é assim. Veio a legislação do PiscoFins. O que é que a Receita disse? Insumo é isso que eu já tinha dito. Tem que ter contato físico. Os contribuintes brigaram anos e no final ganharam. Então, um repetitivo no STJ dizendo insumo para PiscoFins não vale a legislação do IPI. Vale um critério, que é o critério da essencialidade e relevância. Será insumo se for essencial ou relevante. Vocês que já têm um pouquinho mais de experiência, já estão aí há bastante tempo na faculdade. Quando o STJ disse, olha, insumo é o que for essencial e relevante, acabaram todas as discussões? Ou recomeçaram as discussões? Algumas acabaram, porque depois a Receita Federal veio com um ato, um parecer normativo e disse, ó, tais insumos eu aceito, mas outros não. Por exemplo, eu tenho insumo para empresa comercial, que nem presta serviço nem produz, é só um comércio. As despesas de cartão de crédito que ela tem que pagar para a operadora do cartão de crédito são essenciais, despesas com propaganda são essenciais. Série de discussões. Né? Então, o regime de não acumulatividade do PiscoFins é altamente complexo. Uma vez eu estava, faz muitos anos isso, eu lembro até hoje, estava na minha mesa, em São Paulo, me liga um cara. Eu queria falar aqui sobre uma questão aqui de não acumulatividade, estava tendo um cliente há pouco tempo, e disse, olha, porque a minha alíquota aqui, papapá, disse, não, eu falei, ó, o COFINS é 7,6. O cara disse, não, para mim não. O cara vendia implementos agrícolas. Eu nem sei qual é a alíquota mais. Né? Eu nem sei qual é a alíquota mais. Mas ele disse, não, para mim não, porque no final das contas tem uma redução de base de cálculo e tinha uma alíquota específica, ou seja, eu tenho vários regimes jurídicos diferentes para produtos diferentes. Então, essas alíquotas que eu falei para vocês são alíquotas regra geral. Regra geral. Veja, é difícil ter alguém, eu acho que não tem. Eu diria o seguinte, não tem um sujeito que conheça, sem olhar a legislação, uma série de questões específicas que tem no PiscoFins, porque o problema é a criação de regimes. Né? Qual é a ideia dessa proposta tributária com uma alíquota só? Vocês viram a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, tem um ITB sobre isso, vale a pena assistir. Eles querem criar uma alíquota de 12% que vale para tudo. Vocês viram um vídeo que o cara fala aqui do sistema tributário brasileiro, a diferença entre se a Crocs é uma sandália ou um sapato emborrachado? Vocês já viram esse vídeo? Não viram, não? Vou mandar para você, Gabriel. Aí você... Um cliente que me mandou.
Esse cliente que me mandou, estava discutindo com ele perdeu no Conselho Municipal de Tributos de São Paulo uma autuação que ele foi autuado porque ele tinha que escrever operação isenta, era a isenção da Copa do Mundo da FIFA. O hotel era hotel oficial da FIFA. Ficou a delegação da FIFA no hotel. Tinha os vouchers da FIFA. E ele disse, nesse período, eu era isento. Está na lei, no decreto. E ele escreveu na nota fiscal, isenção. Isenção. O fiscal disse, não, você não vai poder usar a isenção, não. Tem uma portaria que diz que você deveria ter escrito, eu juro que o caso é exatamente esse. Eu sei que parece mentira, mas não é. Você vai ser autuado, eu vou lhe cobrar o ISS, porque você deveria ter escrito na nota fiscal isenção conforme a lei tal. E o contribuinte perdeu no O Conselho direito, Municipal. o direito não protege os que dormem, né, professor? Imagina se você fosse julgador do Conselho. E eu disse no Conselho, eu disse, olha, vocês vão manter esse auto de infração grande. A gente vai para a justiça, é óbvio que a gente vai ganhar. É um absurdo isso daqui. A única pessoa que vai ser bom isso aqui é só para o escritório, porque eu vou ganhar honorários da ação judicial, ainda vou ganhar honorários comerciais. A gente perdeu na esfera administrativa, a gente ganhou na esfera judicial. Lógico que a gente ganhou na esfera judicial. Então, assim, o sistema tributário tem umas coisas, assim, curiosas. Mas só para voltar para a história do regime, se eu tenho vários regimes diferentes, eu crio possibilidade de lobby, não crio? Eu tenho uma alíquota para cada setor, eu tenho créditos que só valem para um setor, eu tenho vários regimes jurídicos diferentes. Portanto, eu tenho alguém batendo na porta lá em Brasília e dizendo, poxa, preciso de um regime aqui. Lembra do regime de desoneração da folha da Dilma? Ela veio com um regime e disse, vou desonerar só para tais setores. Acho que tinha uns 3 setores, telemarketing, etc. O que aconteceu depois? Vocês lembram? Corre, Brasil. Hoje em dia são muito mais, né? Muito mais eles foram adicionando, porque você tinha o lobby que eu estou falando, não é um lobby pejorativo, não, é um lobby do setor. Ia lá o cara do setor hoteleiro, a Associação Brasileira dos Hotéis, pressionava, falava com o deputado, disse, a gente também tem um problema aqui de folha, emprega muita gente, porque a lógica é, eu vou desonerar quem emprega muita gente. Construção civil, ia lá, e você começa a criar uma série de regimes jurídicos diferentes. A lógica de você ter um regime só é de você, aquela coisa de você evitar a possibilidade de criação de regimes para evitar a corrupção, para evitar lobby, para evitar tratamentos diferentes. Isso não é uma questão de extrafiscalidade? O Sim. interesse... Porque ela quis fazer isso justamente para gerar emprego, é isso? Ela quis dizer o seguinte, quando você tributa a folha, é um negócio absurdo, é um negócio contraditório. Quem mais emprega, paga mais contribuição previdenciária, porque a base de cálculo é a folha de salários. Quem tem uma massa salarial muito grande, paga muito contribuição previdenciária, concorda? Quais são os setores que mais pagam contribuição previdenciária no Brasil? Banco, construção civil, quem emprega muito. Então, qual era a lógica? Se você emprega muito, eu te desonero. Era essa a lógica. Portanto, ela foi escolhendo alguns setores. O problema é que você escolhe um setor, você abre o flanco para a pressão de outros setores. Né? E perde o ambiente de negócio, a previsibilidade, aí a necessidade dos grupos Então, seria legítimo criarem uma certa proximidade com o governo, que é estranho, né? Então, se ela fizesse isso, só que com todas as empresas, seria legítimo? É isso? Não. Ou criaria o lobby também? Mesmo com poucas empresas, Ricardo, do ponto de vista jurídico, seria legítimo se você conseguisse me dizer que existe um critério racional para escolher só determinados setores. Isso é do ponto de vista jurídico. O que eu estou discutindo aqui é do ponto de vista de política fiscal. Então, por exemplo, quando ela fez a desoneração só para uma parte dos setores, nós, Jackson,
conseguiríamos entrar com ação e dizer, olha, pelo princípio da igualdade, eu quero que o meu setor também seja incluído? Sabe qual é a resposta? Zero de chance. Zero exagero, mas pouquíssima chance. Por conta do chamado proibição de que o Poder Judiciário funcione como legislador positivo. Então, O STF não lembra disso, não. o STF lembra. Nesse caso da igualdade, lembra. Nesse caso, né? Difícil achar as chamadas sentenças aditivas com base na igualdade no Supremo. E eu acho que não tem. Em matéria tributária, não tem. Tá? Mas eu acho que não tem em nada. O que é que o Supremo diz? Ele iguala a igualdade à proibição de arbítrio. Ou seja, como se a igualdade é mais do que isso. Mas o que o Poder Judiciário pode fazer com a igualdade é proibir um arbítrio. Então, ele não pode estender uma condição. Quando saiu a lei do Simples, proibiram a adesão dos escritórios de advocacia. Por quê? Não tem nenhuma razão. Os escritórios tinha muita gente que entrava, o Poder Judiciário dizia, puxa, eu até acho que tem um problema de igualdade aqui, mas eu não posso ampliar esse benefício para você, porque eu estaria funcionando como legislador positivo. Tem um livro... Andrei Pitem Veloso, professor, é esse? Esse mesmo. Esse livro é fantástico. Princípio da Isonomia Tributária, se não me engano, da Livraria dos Advogados. Esse livro é fantástico. Tem o livro do professor Humberto Ávila, Teoria da Igualdade Tributária. Mas o livro do Andrei Pitem é fantástico. Vale muito a pena a leitura. Tá? Todo. Leria o livro todo. Tá? Até quarta-feira, pessoal. Professor, eu fiquei de falar, a próxima aula, que é aliás, o tema 6 é Imposto de Renda e IGF. E aí o próximo é IPI. A gente já falou... O senhor não tinha marcado uma aula no dia 11? Imposto de importação. Tem, professor Diego? Não, é tema 7. Não, porque eu voltei para imposto de renda, Gabriel. Eu estava na aula de sábado. Eu já voltei para imposto de renda aqui hoje. Na verdade, foi um bônus track aqui. Eu acho que a gente está em IPI, em imposto de importação e imposto de exportação. Isso, é isso mesmo. Isso, pulou para aí. Professor, posso fazer uma pergunta com resposta super objetiva? Pode. Entidade sem fins lucrativos, como associação de algumas categorias, pretendendo fazer empréstimo aos seus associados, incide IOF? Ou vai pela imunidade? Eu acho que não tem imunidade, Elson, porque o contribuinte é o mutuário. Isso, e aí ele como PJ é só o substituto, não é isso? Exatamente. Uhum. Só você pôr no regulamento quem é o contribuinte, mas é porque como os dois respondem, eu normalmente não... Não, me perguntaram isso hoje, e aí eu falei assim, caramba, eu preciso olhar isso. E aí fiquei em dúvida, porque quando é de pessoa física para pessoa física, não incide IOF, não é isso? Não incide IOF, de pessoa física... IOF, crédito, artigo 4º, o contribuinte do IOF são as pessoas físicas tomadoras do crédito. Não tem imunidade, não. Artigo 4º do regulamento. Ok, beleza, obrigado, viu? O contribuinte é o cara que recebe o crédito. Professor, o senhor não tinha marcado uma aula extra dia 11? Tinha, mas eu cancelei. Ah, tá. Não peguei. Chega de sábado. Fechou. Até quarta. Até quarta-feira. Professor, quarta-feira depois o senhor pode dar uma forcinha para a gente do NCI, para a gente falar sobre o nosso caso. Eu trago para você as informações. Certo? Obrigadão, viu? Valeu, gente. Abraço.